Livro de Lucas, capítulo de número 2. Quem encontrou diz amém. O versículo de número 52. Diga comigo: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: você não nasceu pronto, nem física, emocional e espiritualmente. Uma das grandes barreiras na vida das pessoas é limitar a sua vida com Deus a vir no culto domingo e ir no GC na semana. Meu Deus, as pessoas limitaram a sua vida com Deus a uma reunião na igreja tradicional, que tem reunião na terça, na quarta, na quinta, vem 2, 3 reuniões, e acham que o cristianismo se reduziu a algumas reuniões que a gente frequenta. Está longe disso, pessoal. Nós somos seres que nascemos para crescer, fisicamente, emocionalmente, alma, no conhecimento, inteligência, intelecto, e espiritualmente precisamos crescer e continuar crescendo. Nós crescemos desde que nascemos, nós crescemos. Primeira coisa que a gente aprende é engatinhar, ou gatinhar, eu não sei como é que se expressa essa palavra, engatinhar, né? Eu estava falando do pessoal da primeira reunião, tem gente que se começou a engatinhar arrastando a barriga no chão. Não tem? Aquela guriada que engatinha, parece que está nadando, né? E tem gente que engatinha sentado, pega os 2 dedão do pé e fica puxando assim. Alguém viu desse tipo de criança, não? Tem, viu como tem? E o tradicional que é engateando de 4, a gente começa engateando. Todo mundo começa engateando, de alguma maneira, né? E aí a gente vai crescendo, a gente começa a andar, dar os primeiros passos. Também é bonito ver, vai perdendo medo, vai perdendo, vai segurando nas coisas, aí gatinhar já não é mais tão importante, não é mais tão interessante, o melhor é andar. Depois que a gente aprende a andar, a gente aprende então a correr. Coisa mais engraçada é ver guriada correndo, né? Guriada correndo é só perna, se transforma em perna, corre. A gente finge que vai pegar, sai numa correria só, cai, tropeça, vira canabote, sai correndo. Está crescendo. Depois que aprende a correr, a velocidade do correr não é tão grande, a gente agora anda de bicicleta. Aí tem mais velocidade e vai mais longe. Estamos crescendo. Quem está aí não? Quem já passou por isso? Olha aí, ó. Aí a gente vê que a bicicleta já não é mais aquele, não se esqueça da minha Calói, esse faz tempo, hein? Já não é mais aquele tanto assim, e a gente então começa a querer liberdade. A liberdade vem com uma carteira de motorista, alguns de moto, outros de carro, e a gente vai crescendo. Passa essa fase, a gente cresce e vai para a formação. Agora a gente quer estudar, quer ter uma profissão, quer se formar em alguma área, para ter uma especialização e ter estabilidade, né? A gente cresce, tudo isso faz parte do crescimento, porque nós nascemos para crescer. Depois da formação, aí é que vem a família, porque Deus, primeiro Ele plantou um jardim, Ele deu trabalho para Adão. Adão, você vai trabalhar. Adão deu nome a todos os seres
do planeta, trabalhou, cuidou, cultivou. Depois que ele tinha uma casa e um emprego muito bem estabelecido, estabilizado, aí é que foi apresentado a Eva para ele, irmão. Tem uns que torcem tudo, né? Primeiro vem a Eva, depois vem o jardim, que depois vem o trabalho. É meio torcido essas coisas, mas a Bíblia mostra o crescimento como ele deve ser. Quem está aí, não? Se tem algum Adão olhando para você, pergunta se ele tem jardim e trabalho, viu, irmão? Depois que forma a família, a gente vem a formação, a gente quer formar a família. Depois que forma a família, aí vem as conquistas, o carro, o imóvel, a casa, o apartamento, e constrói junto. Depois das conquistas, vem a estabilidade, aquele emprego que você se estabelece, e depois da estabilidade vem a aposentadoria, que não é o meu caso. Não é o meu caso, não, nem sonho com isso. Eu tenho o privilégio de ter ministério, e ministério não é eu que decido, é Deus que decide, é Hebreus capítulo 5, versículo 4, anote isso, ninguém toma para si, é Deus que decide. Tem que ter um chamado, tem alguns doidos aí que fazem ligação a cobrar, mas é um chamado, irmão, não é ligação a cobrar. Só para você entender, nós nascemos e crescemos, porque você foi feito para crescer, e você tem crescido? Olha para o irmão aí e pergunta, você está crescendo, irmão? Aí se o irmão fizer assim para você, isso vem da carne, irmão, isso é do inimigo isso aí. Alguém está aí, não? Eu estou falando da vida espiritual, que é o meu alvo como igreja, mas também passa pela alma, pela vida emocional, pelos sentimentos. Você precisa crescer. Você não pode imaginar que viver para Deus e servir a Deus seria a monotonia de vir num culto domingo e num GC num dia de semana. Seria muito chato. Chega um momento que isso se torna rotina, e você não pode entender que o cristianismo é rotina. Nunca foi. A religião transformou o cristianismo em rotina, mas não tem nada de rotina você expulsar demônio, orar por enfermo, falar de Jesus, testemunhar, ter experiência com o Espírito Santo todos os dias no teu quarto secreto, vencer as limitações, vencer os pecados que nós herdamos dos nossos antepassados. Não tem nada de monótono na vida cristã, irmão. Levar uma pessoa ao conhecimento da verdade, lutar pela nossa vida familiar, pelos filhos, pelo casamento, porque é uma guerra dentro da nossa cultura e dentro dessa geração. Meu irmão, se você quiser fugir do pecado nessa geração, vai para Sodoma e Gomorra, você está melhor lá. Vou falar de novo, talvez você não entendeu. Quer fugir do pecado aqui dessa geração? Vai para Sodoma e Gomorra, se esconda lá, que aqui está pior, irmão. Creia no que eu estou dizendo. Só não desce fogo do céu porque tem a igreja está aqui, por isso que ela é sal da terra e luz do mundo. Que a coisa está feia à nossa volta, irmão, mas muito feia. Mas nada disso nos surpreende, porque estava escrito. Estamos vivendo aquilo que foi estabelecido, é o tempo, é os sinais, é a árvore dando a sua folha para dar o seu fruto, é o tempo que estamos vivendo, é o momento em que a igreja está vivendo. Você precisa entender que você precisa crescer. Você não pode imaginar que você vai viver a vida com Deus citando o Salmo 23 o resto da vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Não pode imaginar que você vai viver a vida cristã o resto da vida citando o Salmo 91, o que habita nos esconderijos do Altíssimo. O 121, o 127... alguns chavões cristãos de proteção, alguns amuletos gospel que a religião criou para justificar que Deus está do meu lado, me protege, me guarda e pronto. Você precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Olha para o seu irmão e diga: cristianismo é crescimento. Mas fale sem medo. Nada está na Bíblia por acaso. Um versículo
um versículo falando do Senhor dos Senhores. O versículo 52 do capítulo de Lucas, no capítulo 2. O versículo 52 diz: crescia Jesus. Por que isso está aqui, irmão? Para você entender que ele não nasceu pronto. Ele crescia. Só você que nasceu pronto, que não cresce. Não vou embora. Que é isso? Que tem gente que parece que nasceu pronto. Ele não quer vir na escola de crescimento, ele não quer se tornar, ele não quer ser líder, não quer desenvolver, ele não quer ministério, ele não quer nada. Você não nasceu pronto, filho. A Bíblia diz: crescia Jesus. Isso está aqui, um versículo, para você entender que crescer faz parte da sua vida como cristão. Crescer na fé, crescer na oração, crescer no conhecimento da palavra, crescer no relacionamento com Deus. Como você pode imaginar que você não cresce? Que você não precisa? Eu sei que eu estou confrontando algumas pessoas, mas é importante isso. A Bíblia diz que Jesus crescia, e ele buscou esse crescimento. Lembra da festa? Ele foi na festa, 12 anos. Pessoal lá na festa, na Páscoa, fazendo os holocaustos, todo mundo, uma festa anual, vinha de caravana da cidade de Nazaré. Jesus saiu, porque deu bola, guriada, tudo ali. Deve ter ido no Play Center, alguma coisa. Olha lá, Jesus, brincando, menino. Onde é que estava Jesus, irmão? Todo mundo foi embora, todo mundo andou um dia inteiro andando à noite, vão dormir. Onde é que está esse menino que não vem dormir, não vem dormir, não vem dormir, não vem dormir? Não estava. Voltaram correndo para Jerusalém. Procuraram. Até que foram ao templo e encontraram Jesus no templo, perguntando para os doutores da lei sobre as coisas de Deus. 12 anos, ele já estava buscando crescimento no conhecimento. Alguém está aí, irmão? 12 anos, querido. Ele já buscava crescimento no conhecimento. Enquanto a curiada jogava bola e bolinha de gude, ele estava aprendendo Bíblia. Maria, sua mãe, disse: meu filho, por que você fez isso? Disse: mamãe, não sabia que eu tinha que estar na casa do pai? 12 anos, já sabia de quem era filho. Alguém está aí, querido? Cara, buscando conhecimento. Mamão, ele não nasceu pronto, ele foi estudar, ele cresceu, ele aprendeu. Se ele, como Senhor, buscou crescer, você tem lido ali a Bíblia, pelo menos semanalmente? Tem lido um livro bom? Porque tem uma porcariada no mercado. Não é porque é livro de gospel, não é porque é livro evangélico, ensina um monte de bobagem. Você tem que ter referência, pergunte. Mas tem que ler. Você tem lido um livro? Irmãos, eu quero que você entenda isso. Deus te chamou para crescimento, não para ficar do jeito que estava. Irmão, tem gente que começou 2015, já estamos em 2016, e não desenvolveu, e não cresce. Atrofia espiritual. Alguém está aí, não? Você precisa entender esses princípios. Jesus cresceu, a Bíblia fala aqui muito claro, e crescia Jesus, quer dizer, um contínuo. Ele não cresceu, ele crescia, porque ele continuou crescendo. E crescia Jesus em sabedoria, e crescia Jesus em estatura, e crescia Jesus em graça, diante de Deus e diante dos homens. Existem dois contextos de crescimento. Diante dos homens. Por que você tem que crescer diante dos homens? Porque o teu crescimento é necessário para alcançar outras pessoas. Não, você não entendeu. Se você não cresce, você prejudica alguém. Não é só você que é prejudicado. Se você não cresce, você não ajuda, você não distribui o teu dom, o teu ministério, o teu chamado, a tua vocação, o teu motivo de existência nesse planeta não aflora, e outro não pode comer do fruto.
que você tem que oferecer. Isso é corpo. Alguém está aí, irmão? Então ele crescia em sabedoria, que não é conhecimento apenas, mas é a aplicação correta do conhecimento. Ele crescia em estatura. Ele aparecia. Crescer em estatura, irmão, é aparecer. E tem gente que não aparece, se esconde. Não dá para contar com ele, está sempre escondidinho. Ele crescia em graça. Era o favor dele para os homens, tanto com Deus quanto com os homens. Dois contextos de crescimento. Quem está aí, irmão? Dois contextos de crescimento. Diga para o seu vizinho: cristianismo é crescimento. Diga: vida com Deus é crescimento. Mas você não pode imaginar que Deus se limita a vir o culto domingo à sua vida e num GC no dia de semana e está bom. Agora você está pensando na aposentadoria cristã. Alguém está aí, não? Quem está aí, irmão? Ele crescia. E ele não parou de crescer. Ele continuou crescendo. Nós não temos o contexto, eu não vou entrar em detalhe, mas ele ia nas madrugadas no monte, falava com o pai e aprendia. Houve um dia que ele pegou Pedro, Tiago e João, subiu o monte da transfiguração, Mateus capítulo 17, e a Bíblia diz que ele foi transfigurado no monte, e apareceram duas figuras importantíssimas do povo de Israel, Moisés e Elias, e conversavam com ele. E o que eles estavam conversando com Jesus no monte da transfiguração, onde Pedro ficou empolgado, disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Onde a voz apareceu, disse: calma aí, filho, esse é o meu filho amado, ouve ele. Você não tem nada com Moisés, com Elias, com a mãe, é com ele. Alguém já leu? Mateus 17, lê em casa. Mas por que ele estava falando com Elias e com Moisés, que era a lei e a unção, os dois personagens da Bíblia do Primeiro Testamento, que denotam grande autoridade, tanto na unção, que é o homem do fogo, Elias, quanto na lei, que era o homem que libertou o povo de Israel, Moisés. Eles estavam ali falando para ele sobre o momento que ele viveria. Ele estava aprendendo como é que ele ia atravessar o Monte das Oliveiras, o Jardim das Oliveiras, aonde ele choraria, como é que ele ia atravessar as humilhações. Eles estavam ensinando ele esse processo do caminho até chegar na cruz, porque ele cresceu, aprendeu até o último momento da sua vida. Alguém está aí, não? Irmão, eu estou falando que o seu Salvador, o meu Salvador, aprendeu no Monte da Transfiguração. Ele não parou de aprender. E você? Sabe tudo de Bíblia? Já leu tudo? Já entende tudo? Já descobriu o seu dom, seu propósito de existência, seu ministério no corpo? Porque quando a gente fala ministério, o pessoal só pensa que é pastoral. Não, meu irmão, pastor é um dos ministérios, apóstolo é um dos ministérios. Alguém está aí, não? Você está buscando crescimento? Ou você acostumou com o cristianismo acomodado? Olha para o irmão de novo com muito carinho, muito respeito. Eu digo: irmão, você está buscando crescimento? Está buscando crescimento? Ou você está acomodado? Mamãe, a palavra pior que pode sair da boca do crente é dizer: tá bom assim. Assim tá bom. Não existe isso na vida do crente, cara. Não existe isso nessa igreja. Eu não sei quantos levantaram a mão pela primeira vez, mas você está numa igreja que faz jus ao seu slogan: lugar de crescimento. Eu estava ouvindo o testemunho do Jacques que estava cantando aqui, aquele black que estava cantando louvor aqui. Ele disse: eu cresci aqui. Ele tinha parado muitos anos, voltou, mas eu ouvi o testemunho dele, e eu ouço muitos testemunhos assim. Isso alegra o meu coração. Eu não sabia isso. Tem um moço que é coach, muito inteligente, que eu tenho discipulado, tenho orientado ele. Ele está no encontro com Deus. Ele testemunhou, está no meu WhatsApp, falou para o Gesso,
que é um dos irmãos Auros aqui da igreja. Irmãos Auros existe, não? Eu tenho aprendido quanta coisa que eu não sabia. Ele é crente, irmão. É crente de mais de 8 anos. Isso me alegra, porque o desejo de Deus é o seu crescimento, e ele é necessário. Irmão, só para você registrar, se você quiser anotar, Colossenses capítulo 1, versículo 10, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, e 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, são alguns versículos que eu separei, que fala que você precisa crescer, que chama você ao crescimento. Mas tem também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 2, que chama ao crescimento. Tem muitos versículos, a Bíblia toda fala que você precisa crescer, crescer, crescer. Você não pode achar que você está bem, e se está bem tem que crescer, porque o teu crescimento, além de abençoar a sua vida, ele vai completar você para cumprir o seu propósito nessa existência, que você tem uma missão aqui, querido. Você tem uma missão aqui. Além de você estar se preparando e qualificando para isso, crescimento na vida espiritual, no relacionamento, na vida emocional, porque tem gente, irmãos, que tem 10 anos de igreja, mas tem 3 meses de convertido. Qualquer coisa dói, qualquer coisa desanima, qualquer coisa para, qualquer coisa vai embora. Ele não entendeu o que é igreja. Eu não quero mais, eu vou embora, eu vou para outra. Ele não entendeu o que é igreja, ele não entendeu o que é local. Deus tem tempo, tem local, tem vida. Ele não entendeu que ele está às vezes em determinado lugar por causa de alguém que Deus vai alcançar através da vida dele lá. Mas tem que crescer para isso, irmão. Senão ele não entende, ele pensa que ele está ali para sofrer, e não é para sofrer. Imagina se José não tivesse crescido. Quando ele chegou diante de Faraó, o que aconteceria? Uma catástrofe. Mas porque ele cresceu, quando ele chegou diante de Faraó, ele se tornou o primeiro ministro do Egito. E eu queria que você entendesse isso, que muitas coisas na sua vida não se cumprem, não é porque você não ora, não é porque você não lê, não é porque você não jejua, não é porque você não frequenta a reunião, não é porque você não frequenta um grupo de crescimento, não é porque você não é crente, não é porque você não oferta ou não dizima, você é fiel ao Senhor, crê, é porque você não cresce. Você não cresce, e porque não cresce, Deus não pode fazer determinadas coisas, e nem te dar determinadas coisas, e nem te colocar em determinados locais. É tão simples, é tão óbvio, mas o crente ele fica protelando essas coisas, ele fica atrasando isso. Ele não entendeu que o crescimento dele é imperativo, não é opcional. Não é uma questão, não, eu não quero, não, você não tem escolha. Se você não fizer, você está se prejudicando, está prejudicando aquilo que Deus quer que você faça, e o prejuízo é de todos, do corpo, seu, do reino, e você vai prestar conta disso. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 1 diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é criança, em nada ele é diferente de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, de mestres, até o tempo determinado pelo Pai. Quem está aí, irmão? Você está entendendo? Criança que é filho, que é herdeiro, que é senhor de tudo, quer dizer, tudo é seu, mas nada chega na sua mão quando você quer. Deve ficar
cantando, eu tudo posso, vou no terreno do inimigo, vou tomar o que ele me... Não, as canções falam de pessoas que crescem, e não de pessoas que cantam. Cantar é fácil, crescer dá trabalho. Então ele disse: você é herdeiro de tudo, você é o senhor de tudo, mas se você não crescer, você é como um servo. Você só tem o que é lhe dado, e é pouco. Porque quando a Bíblia fala de servo, não está falando aqui de funcionário, está falando de escravo. Escravo, irmão, comia só o que ele era dado. Ele não tinha o direito, eu queria, passa mais manteiga no pão. Não tinha isso. Não bota um queijo aí também não, vai comer o pão, se é seco ou não é seco, vai comer. Escravo. A gente não tem essa noção, porque nós vivemos num país livre, vivemos numa cultura diferente, e nós não temos noção do que é ser escravo. Mas um país que teve isso, se existe isso, meu irmão, não tem direito a nada. Você veste a roupa que o dono dá, porque o dono não é patrão, é dono. Se a roupa que ele dá, se ele não der calçado, anda descalço, ele come a comida que ele dá, bebe a água que ele dá, dorme quando ele manda, senão não deixa dormir, trabalha o tempo que ele... Escravo. Ele está dizendo, mesmo que você seja senhor de tudo, se você não cresce, a tua vida é como de um escravo. E aí você entende porque tem crente que ora, que vem na igreja, que aprende, que é fiel, que busca, que tem a melhor das intenções, o testemunho é bom, mas ele não usufrui o melhor de Deus que ainda está por vir, não vem nunca. O melhor de Deus ainda está por vir, furou o disco. Porque precisa crescer. Crescimento na alma, nas emoções, no conhecimento, no relacionamento com Deus, no tempo de oração, no conhecimento da palavra, na maturidade, crescimento no ministério, no chamado, no chamamento, no corpo. Quem está aí, irmão? Quem está aí? Você precisa crescer, querido. Não tem como você ser uma pessoa que recebe o sobrenatural de Deus e o melhor de Deus, se começou o ano e termina o ano e você não cresce. Eu sei que existem pessoas que vão dizer, pastor, mas eu cresci, eu sabia só o Salmo 23, agora eu sei o Salmo 24, 25, 26, bom, pastor, eu cresci, eu orava só 5 minutos, agora eu oro 20 minutos, cresceu muito, cresceu 200%, 400%, maravilha, mas na alma não cresceu. O emocional, a alma, o intelecto da pessoa, a alma, o emocional da pessoa não cresce. Já viu aquela pessoa que a gente diz é um crianção? Porque tem 30 anos, 40 anos com uma alma de adolescente, de criança, ofendidinho, as ofendidinhas, qualquer coisa desanima, qualquer coisa para, qualquer coisa desiste, qualquer coisa se emociona, se abala, tem medo do bicho papão ainda, se der um grito no escuro sai correndo, ainda acredita. Eu estou falando de um crescimento equilibrado, irmãos. A outro não, sou muito resolvido na alma, sou uma pessoa, até autoestima demais, não, eu sei, eu posso, eu consigo, eu faço, deixa comigo que eu dou um jeito. O cara tem uma alma determinada, emocional determinado, só que no espiritual, meu irmão, quando ele ora, o céu se move. Digo, o cara vai orar, é a segunda vez nesse ano, vamos correr, vamos se mover. Orou em janeiro, na virada do ano, agora está orando em dezembro, no final. Vida espiritual ruim, porque ele acha, você está entendendo o que o pastor está falando, não? Ele acha que ele resolve tudo, é muita alma e pouco espiritual. O outro às vezes tem equilíbrio, ele ora, tem uma alma, um emocional bom, mas ele não cresce no conhecimento, no relacionamento, não busca conhecimento. Equilíbrio no crescimento. Vocês estão aí, irmão? Vocês queriam que eu pregasse sobre o ceguinho, que o ceguinho é bom, que ele grita, e Deus corre e socorre ele, e tudo deu certo, e os dois viveram felizes para sempre, né? Não é nesse endereço, irmão, ceguinho. Fogueira aqui, irmão, não tem também. Aqui tem Bíblia, verdade e transformação de vida. Pode aplaudir Jesus, porque essa é a verdade.
Então, quando você não cresce, o prejuízo é pessoal. Você está perdendo. Porque a criança que não cresce fica debaixo de tutores e mestres. E ele, por mais que ele peça, ele não dá, ele não recebe. Ninguém dá aqui uma faca para uma criança brincar, uma navalha. Ninguém dá coisas perigosas para uma criança, porque ela não sabe. Ninguém dá um carro para um menino de 12, 13 anos. Se der, o irresponsável é o que deu, né? Ninguém faz isso. Tem que crescer, precisa crescer, precisa aprender, precisa se formar, precisa entender. Meu Deus, precisa entender. Alguém está aí, irmão? Abre Hebreus comigo, capítulo de número 5. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, não? Eu sei que você está assim emocionado, meio desesperadamente emocionado, né? Capítulo 5, versículo de número 11. O versículo 10, para ter contexto: chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes, porque devendo já, o versículo 12, ser mestres, pelo tempo que você tem de comunidade, Deus provedor, diria o apóstolo Paulo se fosse pastor da igreja, ainda necessitais de que vos se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vocês se tornaram tão necessário, ou tão necessitado de leite, e não do sólido alimento. Linguagem de Paulo, irmãos, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, da prática, da obediência, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando você não cresce, irmão, não dá para falar uma palavra profunda. E quando você fala uma palavra profunda, uma palavra de revelação, para quem não cresce, ele não entende. Sabe aquele irmão que entra na igreja, ele ouve a mensagem e ele diz: what? Não understand. Porque ele não cresceu. É como você vai falar com uma criança sobre aplicação na bolsa, vai falar sobre uma criança, sobre hora extra, ou coisas que são pertinentes de pessoas adultas, e ela não vai entender, não quer nem ouvir. Por isso que para algumas pessoas, um culto que ensina para gente grande é chato. Ele queria ficar ouvindo sobre o Papai Noel, o Papai do Céu, aquele que traz um saco de bênção todo culto, ou uma árvore para pendurar um pedido, ou uma cruz para passar por dentro, e tudo está resolvido na minha vida, não preciso fazer mais nada, porque não cresce, é imaturo, e vive dependente de tutores e curadores. Por isso que parece que o pastor é o super-homem, e não é, irmãos. A graça sobre a minha vida é sobre a sua, a unção sobre a minha vida vem sobre a sua. Deus tem me dado autoridade, e tem me dado autoridade ministerial, mas essa igreja tem aprendido, cada líder ora, cada líder se coloca na presença de Deus, e Deus usa líderes para curar, para libertar, para expulsar demônio, para falar da verdade, porque nós somos servos de Deus, cada um com a sua função. Mas você precisa crescer, e você tem crescido, e você está crescendo. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão,
Deu para perceber que você não está ou está crescendo? Primeiro Coríntios capítulo 13. Primeiro Coríntios capítulo 13. Até agora eu só estava falando coisas boas, assim fáceis, né? As fáceis, agora eu vou falar difícil. Quem encontrou aí 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11, diz assim: quando eu era menino, quando era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança, e eu pensava como criança, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti, eu terminei com as coisas de menino, de criança. Irmãos, a pessoa que não cresce, ela se denuncia quando ela fala, no que ela sente e como ela pensa e se relaciona. A pessoa que não cresce, ela fala sempre as mesmas. Sabe aquele irmão que tu vai falar com ele, ele fala sempre as mesmas coisas? A gente chama do irmão 6 horas. Vocês lembram do irmão 6 horas, não? Irmão, como é que está a sua vida, irmão? 6 horas por mim, que eu estou com um problema, 6 horas pela minha vida. É os irmãos 6 horas. É sempre o mesmo. Você vai falar com o irmão, como é que tu está, irmão? Porque o meu marido, porque não sei o que lá. Agora não, agora veio o novo, mas antes era assim. Aí vai falar com o irmão, não porque a minha esposa, não porque o meu filho, não porque o meu trabalho, não porque o meu... É sempre a mesma coisa, ele não... é um disco furado, ele não cresce. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Menino fala de coisas pertinentes de alguém que não tem conhecimento de causa. Você já viu? Prometeu alguma coisa para criança, não? Quem já prometeu alguma coisa para criança? Ela esqueceu? Assim é crente criança, ele só lembra da promessa. Quando eu era menino, eu sentia como menino. O sentimento dele é um sentimento que não muda. Coisa mais linda que tem é aqueles meninos, aquelas crianças, que a mãe briga, ele faz uma mala e diz, eu vou para a casa da avó. Claro que nunca existiu com vocês, mas eu já vivi isso. Eu vou para a casa da avó, eu vou para a casa da tia, eu vou para a casa de alguém. Não, e é engraçado que faz a mala e quer ir embora mesmo. Parece que é fácil ir embora. É só pegar o ônibus e ir embora. Alguém vai receber ele lá, vai dar comida, vai dar banho, vai dar roupa, vai dar tudo. O sentimento é de menino. Ele acha que o mundo é o mundo que ele vive. Ele não entende que o mundo tem as suas complexidades, mas ele só pensa do jeito dele, ele só pensa do ponto de vista dele. Irmão, se você não crescer para entender o outro, para sair do seu posicionamento, do seu lugar, e colocar o pé no lugar do outro, para entender o outro, você nunca vai se relacionar com ninguém, não vai saber perdoar, não vai saber amar, não vai saber ajudar, não vai saber nada, porque você só pensa no seu mundo, você pensa do seu ponto de vista. Alguém está aí, não? Tem que crescer, diga para o irmão, tem que crescer. E o panorama de menino é um panorama do Chaves, né? Alguém fala alguma coisa para o Chaves, não, agora eu vou pegar, agora eu vou comprar, agora eu vou fazer, agora eu vou, agora vai dar, agora está tudo certo. Uma frase para o Chaves, porque é menino, ele vê a vida do ponto de vista dele, já cria, e já quer montar, e já quer fazer, ele não pergunta, ele não tem planejamento, ele não sabe que tem conselheiro, que tem contexto. Talvez você esteja se identificando com algumas coisas que eu estou pregando aqui, irmão. Qual é o assunto do menino? Qual é o sentimento do menino? Qual é a visão de mundo de uma criança? De um irmão, de uma irmã que não cresce. Dá para ver claro quando o irmão não cresce, quando a irmã não cresce. Dá para ver claro que a pessoa não desenvolveu. Mas está 5 anos na igreja, mas não cresceu. Mas está 10 anos na igreja, mas não cresceu. Meu irmão, tu dá a mão para orar, tu começa a orar, quando tu abre o olho, consegue orar 3 minutos.
Não cresceu na oração, não cresceu no relacionamento, não cresceu na intimidade, não cresceu na adoração. Não cresce. Aí o melhor de Deus ainda está por vir, ainda está por vir, ainda está por vir, porque Deus não vai dar para menino, para menina, para criança, para pessoas que não crescem. Aí ele ora, faz campanha, faz corrente, faz voto, dá oferta e faz. Mas você precisa entender que existe toda essa complexidade. Crescia Jesus, não é cresceu. O versículo do capítulo 2 de Lucas, o versículo 52, ele diz: crescia Jesus, porque ele continuou, foi um contínuo crescimento, foi um contínuo processo de crescimento, de aprendizado, e teve participação da sua mãe, não foi pequena. Alguém está aí, irmão? Teve a participação da sua mãe, não foi pequeno no crescimento dele, porque o teu crescimento não é algo que acontece sozinho na sua vida. Por isso que você tem líder, por isso que você tem ombro, por isso que você tem supervisor, você tem coordenador, você tem pastor, você tem pastoras, por isso que você tem irmãos que têm tempo, caminhada, e você deve usufruir disso. Por isso que você tem Bíblia, por isso que você tem tempo no quarto de oração secreto, para que você cresça, porque você precisa crescer. Eu posso obrigar você a crescer? Não. Eu posso impor que você cresça? Não. Nem eu e nem Deus vai fazer isso. Nem eu e nem Deus vai fazer isso. Agora, se você não cresce, o prejuízo primeiro é seu. E é prejuízo, irmão. Muito prejuízo. Muito prejuízo mesmo. Muitas coisas que você sonha em ter, e muitas coisas que você sonha em ser, está relacionado ao teu crescimento espiritual, de relacionamento com Deus, de vida com Deus, de preparação, de estrutura, para Deus poder fazer na sua vida o que Ele já tem preparado. Se você não cresce, Ele não faz. Escute o que eu vou te dizer aqui. Você pode passar a sua existência inteira e não ver o melhor de Deus na sua vida, viver apenas da misericórdia e não da abundância, da sobrevivência e não do melhor, porque você não cresce. É pouco? O assunto é pequeno? O assunto é pouco, irmãos? O assunto é pequeno? Não. E o que você vai fazer diante disto? Fiquemos de pé, os músicos.